Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel. E eu quero retornar uma vez mais à porção semanal da Torá para Shavayakel, que é a que vamos ler nesse Shabat. Ela, assim como as três anteriores, se dedicam basicamente a tratar dos temas relacionados à construção do Mishkan, o tabernáculo móvel que o povo judeu manteve durante 40 anos no deserto. Existe, como sempre, grandes e poderosas lições contidas nessa paraxá, mas eu quero chamar a atenção para um passuco em particular. Em Shemot 35, 21 está escrito algo como: e veio todo homem cujo coração inspirou, e todo aquele cujo espírito motivou, e trouxeram a oferenda de Hashem para a tenda, para o serviço e as vestes sagradas. Meus amigos, não é essa paraxá. Esse passuque traz o segredo do êxito do povo judeu ao longo de quase 4.000 anos de história. E você vai perguntar, mas êxito? Sucesso em que área? Em todas as áreas. Não é incomum ouvir dizer que o nosso povo representa menos de 0,1% de toda a população mundial, mas apesar disso, o impacto, do povo judeu é absolutamente desproporcional com o seu número. E a concessão de um prêmio Nobel atrás de outro, na química, na física, na matemática, na medicina, na economia, nas finanças, comprovam isso. O fato de que grande parte de todas as inovações tecnológicas que têm lugar no mundo hoje foram produzidas nos institutos de tecnologia aqui de Israel, sem falar da influência no campo do pensamento e da crença de Deus que o nosso povo difundiu ao longo dessa história imemorial. Essa é a razão, inclusive, pela qual se cria todo o misticismo e nos acusam de governarmos o mundo, através de uma conspiração internacional, porque muitos judeus, de fato, são donos de grandes fortunas financeiras. Mas isso é só parte do discurso antissemita. Embora seja verdade que nós, judeus, temos entre os membros do nosso povo, pessoas que de fato governam grandes impérios econômicos. Rambam nos ensina que o Mishkan era impressionante, ele tinha uma estrutura impressionante. As pinturas que foram feitas e que retratam o tabernáculo, assim como essas imagens digitalizadas que nós utilizamos inclusive para ilustrar os textos que nós publicamos no nosso grupo no Facebook, Pérolas da Sabedoria Judaica, de fato, elas não são capazes de capturar a grandiosidade que tinha o Mishkan. Muitas pessoas olham para essas imagens e veem uma tenda central, na frente um altar, existiam alguns objetos, a churrã, a mesa, a menorá, a arca, o próprio altar, e em volta, demarcando o território do Mishkan, colunas de madeira recobertas de ouro e prata que sustentavam a estrutura toda do Mishkan. Dito dessa forma, não parece algo realmente tão impressionante quando nós olhamos no país vizinho aqui as pirâmides, mas nós estamos falando da morada da divindade no mundo. Só isso já torna o Mishkan algo impressionante. O nosso povo foi chamado à tarefa de construir um lar para Deus habitar no mundo físico. Mas existe algo ainda mais impressionante. Nós tivemos a oportunidade de realizar esse trabalho, mas não contávamos entre nós com arquitetos, ou mesmo construtores, com larga experiência, treinados nesse ofício. O nosso povo sabia muito bem como pisar na argila e fazer blocos, tijolos, e depois empilhá-los em prédios nas cidades de Ramses e Pitom. Durante 200 anos fizemos isso, mas a maioria de nós não sabia a diferença entre um martelo e uma chave de fenda. Então a pergunta é como? Como foi possível construir? De onde saiu as condições para isso? Porque vejam, como eu chamei a atenção antes, uma interpretação aligerada do passuque levaria uma pessoa a acreditar que o que ele nos diz é que o povo judeu reuniu por meio de oferendas os recursos necessários para construir o Mishkan: ouro, prata, peles, tecido, madeira, e entregou a Moshe Rabbeinu. E alguns judeus, motivados pelo coração, se ofereceram voluntariamente para construir o Mishkan. Essa interpretação está correta, mas ela é absolutamente limitada. Como eu chamei a atenção no início, aqui está a explicação para o êxito do povo judeu. De modo que
de alguma forma, né, cada um de nós encontrou dentro mesmo da sua natureza as habilidades necessárias para fazer aquilo que fomos chamados a realizar. O coração de cada um de nós nos inspirou, porque nós não tínhamos a habilidade para fazê-lo, mas nós tínhamos outras qualidades que se mostrariam muito mais importantes. Nós tínhamos a inspiração, nós tínhamos a ousadia, a chutzpah, nós tínhamos a iniciativa e, sobretudo, tínhamos a ambição para realizar algo novo. E tudo aquilo que foi necessário realizar, nós conseguimos, mesmo sem contarmos entre nós com pessoas que tivessem um QI altíssimo ou que pudessem ser considerados como super-humanos ou que possuíssem uma inteligência extraordinária. Nada disso. Nosso povo era formado de pessoas absolutamente comuns, mas elas tinham de fato essa ousadia, tinham de fato essa inspiração. E nós já podemos extrair daqui a lição mais importante dessa paraxá. Eu poderia terminar o vídeo agora e dizer para vocês que a chave para o sucesso em todas as iniciativas da vida não decorre do nosso treinamento, mas sobretudo da ambição de fazer algo novo. E é por isso que entre nós contamos com membros de uma comunidade que foi capaz de reunir imensas fortunas. Os nossos sábios nos ensinam que se nós voltarmos os nossos olhos, né, para as pessoas do mundo, e aqui eu não me refiro apenas aos judeus, né, nós vamos ver que aqueles que tiveram maior êxito em tudo aquilo que se propuseram fazer, eles tinham como qualidade fundamental para alcançar este êxito o impulso, a iniciativa, né? É verdade que nós judeus apresentamos essas qualidades mais vezes do que outros povos, porque isso é algo que está impregnado nas nossas almas, no nosso coração, no nosso modo de agir. Mas como eu disse antes, não se trata de algo sobrenatural, né? De uma capacidade extraordinária que nos foi dada pelo Criador. E nós vemos isso, por exemplo, entre os estudiosos da Torá. Observem quem são os grandes sábios do nosso povo. Você olha a imagem deles e, ainda que ela possa nos inspirar, você não vai encontrar nesses homens apenas, né, por meio de suas imagens, a ideia de toda a sabedoria contida em cada um deles. Vejam, Rabi Akiva era filho de convertidos. Até os 40 anos de idade ele era um reles empregado na fazenda do pai de sua futura esposa. Ele cuidava dos cavalos. Ele era analfabeto e se tornou possivelmente o maior sábio de toda a história do povo judeu. Aos 40 anos ele era analfabeto. O que tornou isso possível? Ele se tornou um super-humano? Ele era um super-humano? Não. Ele desejou. O desejo o conduziu na direção da ambição. E a ambição o impulsionou a novas iniciativas. O objetivo dele era saber toda a Torá. Era dominar o conhecimento oculto da Torá. E ele foi um dos maiores cabalistas que o nosso povo teve. Mas a verdade é que em todos os empreendimentos que nós realizamos na vida, existem duas qualidades fundamentais que são prévias mesmo à ambição, ao impulso e à iniciativa. São qualidades muito raras no mundo em que nós vivemos, assim como nas gerações anteriores. Que qualidades são essas? Você deve estar curioso para saber. O bom senso e a coragem. Nós vivemos quase sempre, durante toda a história humana, no seio de homens que definitivamente não possuíam bom senso, e mesmo submetidos a situações degradantes, a situações, né, desconfortáveis, não tiveram a coragem de fazer algo novo, de mudar a sua realidade, de construir algo novo. Nosso povo tem tido muito êxito, sobretudo porque não existe um impossível para nós, né? E é por isso que nos institutos de tecnologia de Israel, novas inovações, né, são incorporadas no mundo, em todos os campos do conhecimento, porque aonde outros falharam, o povo judeu obteve êxito. Porque nós persistimos, uma certa resiliência e determinação são fundamentais
para alcançar esses objetivos. E nós desenvolvemos essas qualidades. Ela não nos foi dada como um presente pelo Criador. A ajuda dos céus vem quando você tem iniciativa, quando você tem um impulso. Mas se você não tem ambição, né, essa ajuda não desce dos céus. Uma das maiores incorporadoras do mundo chama-se Reichmann, da família Reichmann. Eles são judeus norte-americanos. Mas a história dos Reichmann não começa com a construção de edifícios, de imóveis. Eles eram donos de uma fábrica de azulejos nos Estados Unidos, Olympia Tile, né, Company. E numa certa ocasião, o patriarca da família entendeu que era necessário um armazém maior, bem maior, para eles poderem armazenar os seus azulejos. Eles começaram a fazer um orçamento da construção desse armazém, oferecendo a várias empreiteiras, né, os detalhes técnicos para atender às necessidades que eles tinham desse armazém. E eles receberam como menor lance, ou seja, o custo do armazém, o valor de 120 mil dólares. Imaginem, né, há quase um século atrás, o que significava 120 mil dólares. E o chefe da família, o Sr. Reichmann, pensou consigo mesmo: pera lá, eu sou capaz de construir esse armazém melhor e eu posso gastar menos de 120 mil dólares. Ou seja, ele apostou. Ele não sabia nada a respeito de construção, ele não possuía essa habilidade, ele não possuía essa expertise, ele não possuía esse conhecimento. Então o que ele possuía? A fé nele mesmo. A fé, a crença de que ele seria capaz de fazer algo melhor do que uma empreiteira e infinitamente mais barato. Mas na época ele não sabia nada sobre construção, o negócio dele era azulejo. Bom, para resumir a história, ele construiu um armazém, não apenas segundo as especificações técnicas que ele necessitava, mas muito melhor. Ele gastou apenas 70 mil dólares. Quando ele terminou a obra, ele pensou: esse não é um mau negócio. Ele teve uma economia de 50 mil dólares, teria sido possivelmente o lucro da empreiteira ou até mais, porque provavelmente ele cometeu muitos erros que custaram muito dinheiro a ele, erros que uma empreiteira não cometeria. E pensando sobre isso, pelo lucro que ele poderia ter nesse empreendimento, ele começou a construir armazéns de um andar, porque ele já tinha o conhecimento para isso. E logo em seguida ele passou para edifícios. Uma coisa leva a outra, e os Reichmann são hoje a maior incorporadora de imóveis do mundo. E para receber mais bênçãos ainda, eles são um dos maiores doadores das nossas escolas religiosas, das nossas instituições. Hashem tem abençoado essa família. Por quê? Porque o seu patriarca acreditou que ele podia fazer algo que ele não sabia. Ele não possuía treinamento, ele não possuía um QI alto e nem mesmo uma inteligência excepcional, mas ele pensou: eu vou tentar, eu posso fazer. E ele fez. Quando Moshe chamou o nosso povo para a construção do Mishkan, os voluntários se apresentaram, só haviam pessoas que sabiam pisar no barro e fazer tijolos, inclusive Betzalel e Eliabe, que foram os dois principais responsáveis pela construção do Mishkan. Mas, apesar de só saber fazer tijolos, eles acreditaram que poderiam servir o Eterno construindo o Mishkan. E essa ousadia, Hutzpah, que eles tiveram, fez com que a ajuda dos céus viesse. E Betzalel foi, assim como Eliabe e todos os outros que trabalharam como voluntários no Mishkan, foram dotados da sabedoria, do conhecimento necessário para construir uma morada para Hashem no mundo, meus amigos. Shabbat Shalom!